Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí. Nosso convidado hoje é o vereador do Republicanos, Hernani Barreto. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Rodrigo, eu que agradeço a você, agradeço todo mundo aqui da TV Câmara. É sempre um prazer para mim poder estar num programa como esse, que a gente fala da cidade, mas de uma forma mais descontraída, que a gente pode apresentar os nossos trabalhos. Vamos começar exatamente falando de um ponto importante, que até você falou na tribuna recentemente, que foi uma votação histórica, que foi o plano diretor. Demorou vários anos para ser aprovado, o jurídico emperrava, ia e voltava. Como é que o senhor viu essa análise agora de finalmente ser aprovado o plano diretor? De fato é um marco histórico e aqui a gente começa a desenhar o município de Jacareí de uma forma muito promissora. Eu estou há 26 anos dentro do poder público, né? Eu comecei como estagiário, depois passei por alguns cargos, sou efetivo do Instituto de Previdência do município desde 2008 e em 2012 venci as eleições e estou no meu terceiro mandato. Então, dentro desse processo de construção e de aprendizado também dentro da máquina pública, eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo que construiu o primeiro plano diretor em 2003, Rodrigo. Então, a gente estava com um plano diretor muito defasado, 22 anos de atraso. Ele, a cada 5 anos, ele tem que ser revisto. Porque dentro de uma linha de construção de uma legislação até superior, que é o Estatuto da Cidade, que foi implementado no Brasil em 2021, nós depois passamos a ter um plano diretor. A cidade, até naquele período, atraiu grandes empresas, como foi o caso da Sany, da Sherry, do Walmart, e tantas, da Tecnia, Armico e tantas outras que se instalaram na cidade. Mas por falta de atrativo e por falta de um plano diretor moderno, que olhasse o desenvolvimento do município, gerava-se uma insegurança jurídica por parte do empreendedor. Então, por isso que eu falo que, de fato, foi um dia histórico para nós. Tivemos 56 audiências públicas e mais de 350 pessoas envolvidas, delegados, membros do conselho, pessoas que trabalharam arduamente. A faculdade também, a Univap, que colaborou com os trabalhos. Então nós votamos o plano diretor recentemente e agora a gente passa a analisar a lei de uso e ocupação do solo, que é uma sequência para que daí a gente possa apresentar para o empreendedor e para aqueles que querem vir para a cidade de Jacareí algo com o pé no chão, com razoabilidade e com segurança jurídica. Esse atraso na aprovação do plano diretor, na sua visão, prejudicou a cidade como um todo, de não atrair empresas, por exemplo? Prejudicou muito. Sabe por quê, Rodrigo? Quando você tem um plano diretor muito atrasado, você imagina que em determinada área, vamos pegar ali na região do 1º de maio, tá? Que ali a gente até na aprovação, a gente está ampliando o perímetro residencial. Tem uma expansão residencial para aquela região. Então, o loteador, ele visualizava que tinha dentro da legislação aquela possibilidade. Mas se você não tem uma aprovação recente, daqui a pouco você tem uma nova que muda o destino daquela área. Então, ele tem aquele know-how, ele tem uma visão, mas que logo na frente pode ser frustrada. Então, essa insegurança, tanto para a administração pública como para o investidor, isso daí travou a cidade de Jacareí. Mas eu até fiz uma crítica, porque a gente, ao longo desses 20 anos, a gente viu disputas políticas. Então, politizaram muito uma questão técnica importantíssima. E essa, posso até chamar de politicagem, essa politicagem que levava sempre para o judiciário a decisão, ela não foi salutar. Então agora a gente tem que pensar daqui para frente, mas a gente não pode descartar esse passado e encarar isso como aprendizado. Um outro ponto que o prefeito Celso Florencio postou nas redes sociais uns meses atrás foi a planta lá do hospital municipal, né? Sim. Como é que você viu também essa importância de finalmente sair um hospital, que era um pedido de muitos anos da população aqui de Jacareí? Olha, se a gente for analisar todas as áreas do município, e os vereadores com bastante propriedade podem afirmar isso, a saúde é o maior desafio nosso. A saúde é o maior desafio do município de Jacareí e de tantos outros municípios brasileiros. Contudo, a gente carecia
de fato, de um projeto, de algo mais consistente. Porque em todos os planos de governo, em todas as campanhas eleitorais, todo mundo falando do hospital municipal, hospital municipal, hospital municipal, e nunca saiu do papel. Então, nesse tempo que eu estou há 26 anos, eu escuto sobre a construção do hospital municipal. Agora, de uma forma até mais transparente, né, e com uma segurança, o prefeito Celso Florencio apresentou, já tem uma área definida de aproximadamente 10 mil metros quadrados, ali na Mala Quiaçade, ele apresentou um projeto 3D. E a gente passa já para uma nova fase de contratação de empresa que vai fazer o projeto arquitetônico para depois a gente ter o projeto executivo e finalmente a construção e num futuro não tão distante, espero que ainda até o final do prefeito Celso, o início das atividades no nosso hospital municipal. Uma outra atividade também que foi mostrada, que também a população ansiava há muito tempo, era aquele complemento da Via Oeste, Jacareí e São José dos Campos, que finalmente saiu, agora a população tem uma outra opção de escoamento ali quando quer ir para São José. Também queria que você falasse da importância sobre isso. Não é porque eu sou nascido e criado aqui, que eu sou vereador hoje, que eu vou ficar falando de Jacareí, mas é que Jacareí tem um grande potencial de crescimento, né? Só que para a gente ter esse destravamento, a gente precisava de algumas vias de acesso, de algumas conexões, e uma delas, talvez a mais importante, que estava mais próxima de ser efetivada, era essa ligação da chamada Via Oeste, ligando Jacareí ali no Parque Meia Lua a São José dos Campos. E nós temos nessa ligação a primeira ciclovia intermunicipal do Vale do Paraíba. Eu sou autor de uma lei, a gente já teve oportunidade de conversar em alguns outros momentos, eu sou autor da lei que instituiu a ciclofaixa de lazer. Então a minha formação, eu sou advogado, mas a minha base é do esporte. Então sempre nos mandatos eu tenho um olhar bem criterioso para poder contribuir com o esporte. E não foi diferente nesse caso, mas conciliando daí a ciclofaixa de lazer como esporte, mas como meio de locomoção, de acessibilidade para as pessoas poderem trabalhar. Então essa ligação, e eu quero aproveitar, viu, Rodrigo, quero mandar um grande abraço para o Fábio, que é um motorista que trabalha no SAI. E o Fábio, quando não está chovendo, todos os dias o Fábio vem trabalhar de bicicleta. Ele mora em São José e vem trabalhar de bicicleta. Então é uma prova viva de que essa ligação é fundamental em todos os aspectos, trazendo qualidade de vida, porque eu passo lá e aos finais de semana até vou às vezes pedalar com a minha esposa lá, a gente vê muita gente correndo, então tem uma interação das duas cidades e tem ali o desenvolvimento daquela região do Parque Meia Lua. E como eu falei, é uma opção nova para os moradores, tanto de Jacareí como de São José, de poderem evitar a via dutra no momento de congestionamento, de muitos carros ali passando às 6 horas da tarde, por exemplo, que a gente sabe que tem muito carro por ali, né? Bastante, bastante. E o pessoal da Unip estava muito ansioso, os alunos da Unip, esperando. Agora a gente crê que a direção da Unip vai pensar num acesso ali pela parte de baixo, né? Para que os alunos possam adentrar a escola, a faculdade por ali. Então você descongestiona realmente a Dutra e tem essa nova opção. Mas outra questão também que ficou travada, mas daí não era uma questão local de discussão, porque já envolvia o governo federal, a CCR Nova Dutra na época, né? E eles estão duplicando a Dutra, que é necessário, mas acabou que prejudicou um pouquinho nas aprovações quando tem essa ligação de uma área que é administrada pelo município, dentro do nosso perímetro urbano, territorial, com uma área que é gerida pelo governo federal, através da Nova Dutra. E agora mudando um pouquinho de assunto, um dos trabalhos importantes do vereador é conseguir trazer emendas para a cidade de Jacareí. E você, no seu mandato, conseguiu trazer mais de R$1 milhão pelo deputado Ortiz Júnior e está trazendo agora mais um montante para a cidade, né? Sim. Se a gente, até para as pessoas que estão nos acompanhando, né, para as pessoas compreenderem um pouquinho o trabalho do vereador. A gente tem duas funções que estão até estampadas lá na Constituição Federal. Uma que é fazer leis quando é de competência do vereador, de interesse local. E a outra que é fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar os atos do prefeito. Isso é obrigação dos vereadores. Mas lá na Constituição não está outras atribuições. E eu encaro
nesses 3 mandatos que a captação de recursos externos é fundamental, tanto do governo do estado como do governo federal. O meu primeiro mandato, Rodrigo, foi de 2013 a 2016. Nesse primeiro mandato, eu consegui 1.900.000 para a cidade. 1.900.000. Tanto é que eu consegui construir, eu consegui o recurso para que o executivo pudesse construir o primeiro campus society público do estado, que foi no Parque Brasil, e, paralelamente, a construção lá no Imperial, no Parque Imperial. Então foram os 2 primeiros campos públicos societies, a cobertura da quadra do Parque Brasil, academias ao ar livre, playground. Então eu consegui esse 1.900.000, que se a gente atualizar, já está na ordem de 3,5 milhões. Já no segundo mandato, que foi de 2020 a 2024, porque em 2016 eu não venci as eleições e eu estava ausente aqui da Câmara Municipal, eu consegui 2,5 milhões. Agora, com menos de 5 meses, foi uma grata surpresa para mim. Mas talvez pela articulação, o grupo político que eu faço parte, eu sou do Republicanos, que é o mesmo partido do governador Tarcísio, que está em ascensão, tem uma excelente aprovação da população paulista, eu consegui já 2 milhões de reais. 1,5 milhão com o deputado estadual Ortiz Júnior, que foi prefeito de Taubaté. Quero mandar um grande abraço ao Ortiz, uma pessoa sensível às causas do Vale do Paraíba, mas com um olhar especial para a cidade de Jacareí. Então 1,5 milhão eu consegui com o deputado Ortiz Júnior. E agora, recentemente, eu anunciei mais R$0,5 milhão com o deputado federal, que é o nosso presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. Um grande abraço ao nosso presidente e deputado federal Marcos Pereira, que no outro mandato, Rodrigo, intermediou todas as emendas que eu trouxe para Jacareí. Ou foi direto por ele, ou ele intermediou a vinda de 2,5 milhões. Então, na somatória, Marcos Pereira já contribuiu com a cidade com 3 milhões de reais. E agora o Ortiz Júnior entra nesse circuito de forma muito positiva, nos ajudando com esse 1,5 milhão. E o dinheiro vai para mais variadas áreas, né? Do Jacareí para... Né? 1,5 milhão que foi destinado pelo Ortiz Júnior, a gente está trazendo um pouco de tecnologia no atendimento à população. Porque a gente sabe que hoje o cidadão ele liga para fazer uma solicitação no 0800 e ele abre um protocolo, às vezes ele não tem resposta, ele não sabe quando que está num cronograma um serviço de capina e limpeza, coisa simples. E aí a gente precisa modernizar e a gente precisa fazer uma interação entre as secretarias. Então esse recurso do Ortiz é de um programa específico do Estado que está ligado à questão administrativa, de gestão de processos e de atendimento à população. Então nós vamos dar mais transparência e nós vamos atender melhor a população de Jacareí. É um recurso que, no primeiro momento, pode até parecer um recurso muito vultoso para fazer isso, mas ele é necessário, porque tudo que está ligado à tecnologia, você sabe disso, é tudo muito caro. Tem coisas que vêm de fora, tem coisas que são importadas, e já os meio milhão destinado agora, nesse início de ano, pelo deputado Marcos Pereira, esse já é ligado à saúde. Como eu disse, saúde é a principal demanda da cidade de Jacareí. Então eu fiz uma solicitação a ele, encaminhei no início do mandato, na condição já de reeleito, falei, deputado, depois pessoalmente a gente se encontrou em Campos do Jordão, falei, se o senhor conseguir a emenda, manda para a saúde, por favor. E veio a resposta com muita alegria, a gente está divulgando. Vamos falar agora de alguns projetos do seu mandato também. Queria falar de uma lei que já foi aprovada, que é sobre ampliar mecanismos de defesa e proteção à mulher. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa lei aqui para a cidade de Jacareí. A gente tem várias possibilidades, já instituídas aqui na Câmara, proposituras de mulheres vereadoras que foram, que atuaram nessa causa e brilhantemente desempenharam grandes trabalhos aqui. Só que eu disse que eu venho do esporte, então eu visualizei uma carência dentro de tudo que a gente tem hoje, dentro dos espaços esportivos e de lazer. Em que sentido, Rodrigo? Que a gente possa possibilitar uma criança, uma adolescente, ou até mesmo uma mulher adulta ou idosa, que ela tenha um acesso mais rápido quando ela for constrangida. Então, se você entrar num espaço esportivo hoje da cidade, é um espaço público, mas uma criança, uma menina
Eu tenho duas meninas, eu sou pai de meninas. Uma tem 17 anos e a outra tem 13. A minha filha de 13 anos, com certeza, ela teria dificuldade se ela fosse assediada de compartilhar com alguém, né? Até porque a gente sabe que o modus operandi dessas pessoas é bem complicado. Tem uma coação, tem ameaças, e aí essa minha legislação hoje faz com que nesses espaços a gente tenha de uma forma visível o canal de acesso. Então as pessoas que se sentirem ameaçadas e que se sentirem prejudicadas, elas vão poder ligar no momento em que convier. Porque ali na hora, na quadra, você não vai fazer. E você sabe por que eu até fui atleta da cidade, eu achei muito bacana essa iniciativa, que contou com a participação de uma estagiária, a Duda, que trabalhou com a gente lá no gabinete. Porque quando você está num ambiente esportivo, é natural que você use roupas, as mulheres usam roupas diferentes, roupas mais coladas, por causa da modalidade, isso é normal. Como também faça movimentos diferentes. Isso acaba aguçando, acaba despertando, talvez dentro de uma mente que já está desvirtuada, a vontade de fazer algo que não condiz com as boas práticas, que é aquilo que a gente abomina. Você também protocolou aqui na Câmara, na Secretaria, um projeto de lei sobre combater a automedicação, que a gente vê hoje nos jornais aí, as pessoas quando ficam doentes, elas vão por conta própria e isso é muito perigoso também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou analista de benefícios do IPMJ. Estou falando isso porque eu lido com pessoas idosas. E lá a gente fala muito sobre perspectiva de vida. Hoje a perspectiva de vida do brasileiro é em torno de 77 anos. Ou seja, a população está envelhecendo mais. Consequentemente, nessa fase da vida, as pessoas passam a tomar mais medicamentos. Mas alguns com orientação médica, outros com orientação de uma pessoa que tomou uma medicação que foi boa para ela e aí ela passa. E a Organização Mundial de Saúde, Rodrigo, ela já preconiza que você deve procurar um profissional, porque medicações, às vezes, que têm determinadas substâncias, inibem outras. Então você vai no médico, ele te passa uma medicação, ele fala para você vai tomar essa medicação por 7 dias. Chega no 3º dia, se você não tem paciência e você não está tendo um efeito da forma que gostaria, e você escuta um vizinho, um amigo, um parente, falando assim, poxa, mas eu tomei isso, deu certo. Ah, eu vou comprar também. Daí toma. Aquele primeiro remédio, ele pode ter o seu efeito cancelado. E esse segundo pode nem ser o remédio adequado. Ou seja, o problema de saúde vai persistir. Então essa campanha envolve o poder público, envolve a iniciativa privada. As farmácias, eu vi recentemente num veículo de comunicação, eu vi fazendo uma grande campanha. E a minha legislação já estava protocolizada. Então eu falei, poxa, eu acho que todo mundo está tentando colaborar, levando uma informação de utilidade pública, mas eu, na função de vereador, eu estou formalizando para que a gente deixe de uma forma mais clara os prejuízos que são a automedicação. E hoje as pessoas nem escutam mais vizinhos, nem amigos, nada. Elas vão no celular ali e procuram, né? Qual remédio é bom para a doença tal. E aí... hoje o ChatGPT também, né? As pessoas vão ali ou no Google ou através do ChatGPT e colocam daí o que aparecer ali, carrega como verdade absoluta, que é a salvação da lavoura, né? E nem sempre isso é verdade. É, porque às vezes a pessoa não sabe, ela pode ter alergia também a alguma substância do remédio, né? Sim. E aí prejudicar a própria, né? Vai isso tomar e fica com alergia também. Isso está na justificativa da minha lei, Rodrigo. Você bem lembrou. Muitas pessoas têm hoje rejeição à lactose, à proteína do leite e nem sabem. Então, às vezes tinham doenças no passado, mas que não eram diagnosticadas porque a ciência não tinha evoluído a ponto de identificar. Hoje não. Hoje você já consegue ter uma amplitude muito maior. E com a medicação é a mesma coisa. Você imagina, nós temos milhares de substâncias, aí a pessoa tem uma reação, nem sabe de onde que vem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mundo animal, né? Projetos relacionados aos animais. Tem aqui o banco de ração
e utensílios a animais, esse é um primeiro assunto, e outro é a habitação de animais domésticos em condomínios. Queria também que você falasse sobre esses 2 pontos aí. Legal, são 2 projetos da causa animal, são projetos que eu estou aprimorando, né, e eu gosto sempre de ser justo nas minhas colocações. Nós tivemos aqui na casa a vereadora Sônia Patas da Amizade, né, e a Sônia é uma grande amiga. A Sônia, infelizmente, não venceu as eleições no último pleito, e esses projetos da Sônia tinham sido arquivados. Mas eles foram arquivados por algumas questões que eu, na condição de advogado, eu visualizei que tinha possibilidade de resgatá-los. E foi isso que eu fiz. Eu conversei com a administração da casa, conversei com a vereadora Sônia. Na verdade, ela me procurou antecipadamente, antes até. Falou: Hernani, se tiver alguma coisa que ficou pendente do meu mandato, que eu puder te ajudar também. Aí eu peguei esses 2 projetos e visualizei uma condição de legalidade deles. Fiz os ajustes e apresentei. Então, o primeiro, como você citou, é a criação de um banco de ração e utensílios. Hoje, a gente não tem condição de buscar a iniciativa privada para ter doação, para a gente poder atender aquelas pessoas que acolhem animais, que são cuidadores, e aí precisam, né, de um suporte. Quem tem que administrar isso legalmente é o poder público. Não dá para você fazer isso sem ter uma ligação com o poder público. Então o poder público ele cria esse banco de ração e de utensílios também, né? Porque daí a gente já está falando de outros itens. E o outro projeto é porque a cidade está sendo verticalizada. Nós estamos vendo que a cidade entrou nessa verticalização e eu acho que é correto, até porque tem segurança nos prédios, mas tem que ter responsabilidade com os animais. E muita gente tem apartamento que não é tão grande e aí pega um cachorro de médio porte, até mesmo de grande porte, e acha que o cachorro vai sobreviver em 1,5 metro quadrado, exposto a sol e a chuva. Sai todo mundo, deixa o cachorro ali. Então a gente tem que normatizar isso. Não dá para a gente aceitar essa condição. Então essa legislação, ela dá um contorno. A gente já tem legislação federal, a gente já tem legislação estadual, mas agora estamos complementando para sermos efetivos aqui no município, combatendo esse tratamento, né, aos animais. E agora também um outro assunto que é mais para o ano que vem, mas também já está sendo debatido, é a licitação do transporte público aqui de Jacareí, Sim. Que vai ser em 2026. Muitas pessoas reclamam da qualidade dos ônibus, querem melhorias. Como é que o senhor vê também para o ano que vem essa perspectiva do que pedir na licitação e como é que isso pode ser melhorado para a cidade? Olha, a gente citou um pouquinho antes da nossa primeira ciclovia intermunicipal. Então estou dando um exemplo porque as pessoas que são mais jovens, elas podem achar, pô, mas isso daí é básico. Mas eu concordo que a gente poderia ter várias ciclovias, mas cada município tem uma realidade e foi projetado de forma diferente. Então Jacareí tem uma extensão territorial de mais de 450 quilômetros quadrados, mas ela tem uma utilização urbana somente de aproximadamente 100 quilômetros quadrados. Então olha o tamanho que Jacareí é e o tamanho que Jacareí está. Então a gente tem uma concentração e a gente tem essas características de ruas estreitas, calçadas estreitas. Então a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa e olhar as tecnologias que estão sendo implementadas e para onde a cidade vai se desenvolver com esse novo plano diretor. Com isso, nós temos que ter um modelo de transporte público coletivo com modais, né? E aí a gente fala de conexões e a gente fala de mudanças de veículos, porque nós não precisamos só conversar aqui só sobre ônibus, né? Nós podemos falar sobre micro-ônibus, podemos falar de veículos leves, nós temos que falar de todas as formas de mobilidade dentro do transporte público coletivo, mas utilizando tecnologia e inovação. E aí eu falo com grande tranquilidade, porque quem me conhece sabe que eu fico estudando e tentando ser visionário. Tanto é que na minha casa, quando eu fui construir, isso lá atrás, isso eu estou falando há quase 20 anos,
eu já falava de energia solar e hoje eu já tinha aquecimento das águas através da energia solar, mas depois eu coloquei as placas solares fotovoltaicas. E agora a tendência é que os carros sejam elétricos, motos, e depois nós vamos ter uma novidade também, tá? Com relação às motos elétricas, que eu fui procurado e a gente vai ter boas notícias aqui em Jacareí em breve. Então, se a gente não pensar no transporte público coletivo com essa visão de modernidade, de inovação e tecnologias novas, mas isso você tem que buscar fora. Você tem que buscar em municípios que já implementaram. Você vê que São José está anos-luz na nossa frente. Você vê os abrigos de ônibus de São José, você tem Wi-Fi, você tem várias possibilidades. Eu fiz uma indicação recentemente, né, o prefeito até nos respondeu de uma forma muito gentil, porque a gente sabe da dificuldade financeira. Jacareí está com uma dívida grande de mais de 160 milhões. Então, o prefeito nos respondeu que para a instalação de carregadores de celulares portáteis em pontos estratégicos, nós vamos precisar estabelecer uma parceria público-privada. Então eu fiz essa indicação. E em alguns municípios já foi implementado, mas municípios que estavam com as suas finanças equacionadas, com uma possibilidade maior. Então é isso, Rodrigo. Eu acho que o transporte público coletivo de Jacareí pode melhorar, acho que vai melhorar, mas todos aqui temos responsabilidades, porque ela é compartilhada tanto da Câmara como do Poder Executivo, para colocar na rua o melhor edital com um modelo que vai atender a população hoje. Porque tem muita gente que, quando vê o assunto, o transporte público, reclama, às vezes falta cobrador, o motorista demora muito. Como você falou, tem muita modernidade em São José, né, para adaptar para Jacareí. Os custos também são bem maiores para adaptar toda essa tecnologia, né? Isso tudo tem que estar incorporado na licitação que for feita o ano que vem, né? É importante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente não quer mudar hoje. Mas é que não dá para você mudar o jogo quando ele está em andamento. As regras do jogo, elas foram estabelecidas lá atrás. Então agora a gente vai ter essa possibilidade. Mas se a gente pensar em resolver o problema só de hoje, aí a gente vai errar de novo. Sabe por quê? Porque a gente vai resolver hoje, daqui 5 anos a gente vai ter novos problemas. Então a gente tem que projetar a cidade para no mínimo 20, 30 anos. Se você não fizer isso, você vai tomar uma decisão que, num espaço curto de tempo, você vai ter uma pressão da sociedade que eu não encaro que seja injusto. Não, é justo sim, mas fruto, às vezes, de uma semente que você plantou, né, que não foi a mais correta. Então eu acho que a gente tem essa possibilidade sim e temos que ter maturidade para tratar sobre esse assunto. Para a gente fechar o nosso programa, você falou várias vezes hoje durante a entrevista que é funcionário concursado do IPMJ, né? Recentemente também foi aprovada a lei do aumento do funcionário público, teve protesto aqui por conta do aumento, você falou agora da dívida de Jacareí. Como é que você está vendo todo esse cenário em relação ao funcionalismo público de Jacareí e também a essa dívida da cidade atualmente? Sim, dentro da minha proposta, desde quando eu saí como candidato, sempre foi de valorizar o servidor público. Além de outras bandeiras, né, que o programa passa muito rápido, né, Rodrigo? Como é o caso do esporte, que eu já citei, da saúde mental, porque eu sou autor de uma lei que ajuda as pessoas com depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade, mas a valorização do servidor, ela para mim, ela está na mais alta prateleira, né, junto com esses outros temas. E a gente foi para uma discussão agora no dissídio, que o prefeito fez uma proposta de 5,3 de reajuste. Só que, qual era a condição financeira da cidade? Sendo que a inflação medida tinha sido de 5,05. Ou seja, ele estava dando um aumento maior, deu um aumento maior, pouco, né, de 0,25, mas era o possível. Era o possível, não era o que eu gostaria. Lógico que eu conversei com ele, com o secretário de governo, secretário de finanças, o vereador Jean, que também é servidor de carreira, a gente cobrou um aumento maior. Só que a responsabilidade ela não pode ser desgarrada dessa discussão. Porque não adianta dar um aumento maior agora e a gente ter até um impacto
lá no Instituto de Previdência, porque tudo que você aumenta, para quem aposentou com paridade, você também tem que dar na condição de aposentado, para o servidor inativo. Então uma coisa está ligada à outra, Rodrigo. E aí a gente foi para uma outra linha. Olha, vamos fazer o seguinte, o prefeito fez uma proposta do VR de 10%. Vamos tentar aumentar? Vamos fazer uma proposta de 20% pelo menos? E foi acolhida. Muitos podem encarar, poxa, mas teve um aumento só de mais 10%? Poxa, mas era possível. E foi aumento, não foi retrocesso, andamos para frente. Mas eu espero que a gente melhore as condições do município. Nós tivemos a oportunidade nesse programa de falar sobre o plano diretor. Então a gente vai atrair novas empresas, a gente vai incrementar a receita e a hora que a gente tiver uma receita robusta, aí sim, aí nós vamos falar de uma melhora significativa na saúde, no esporte e também para o servidor público. É isso que eu espero. E vou lutar sempre. Independente de hoje estar mais próximo do prefeito, eu acho que a gente tem condição de apresentar números e tecnicamente conversar com o prefeito para poder alavancar o servidor público. Tá certo, quero agradecer a sua presença aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rodrigo, eu que agradeço a paciência de todos vocês que acompanharam esse programa e fico sempre à disposição. Meu objetivo aqui é trabalhar em benefício da população de Jacareí. Obrigado pela sua entrevista. O Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.